Bom, nós vamos fazer então um exercício relativo ao assunto de fluviometria, né? Que serve aí tanto para quem está estudando para a prova de hidrologia, quanto para quem quer se aprofundar no uso do Excel para definição de curva-chave, né? Lembrando, a curva-chave, ela é a ferramenta que o hidrólogo tem à disposição para generalizar informações de vazão a partir de algumas medições diretas de vazão em rio, né? Medição direta de vazão em rio é feita normalmente por meio de um molinete ou então de um equipamento acústico, flow tracker, um ADCP, etc, né? E aí basicamente o que a gente faz na medição direta é medir a velocidade do escoamento em vários pontos e integrar essa velocidade ao longo da área da seção transversal, e aí integração de área vezes velocidade, a gente tem a vazão, né? Porém, a medição direta de vazão é um procedimento caro, requer pessoal, requer deslocamento, requer equipamento, né? Então, é um procedimento que não pode ser feito todos os dias. E a gente, enquanto hidrólogo, precisa de vazões diariamente. A gente precisa da informação da vazão todos os dias no rio e, se possível, até com frequência maior, de algumas horas, dependendo do tipo do rio, né? Então, para generalizar essas informações que a gente obtém com as medições diretas de vazão, o recurso que a gente tem disponível é a curva-chave, né? Curva-chave é o quê? Basicamente é uma relação estatística entre níveis da água e vazões, né? Que é uma relação empírica, que é ajustada, né, a partir dos dados de medição que a gente tem, né? E esse exercício que a gente vai fazer agora, ele vai nessa linha. Então, o exercício é o seguinte: determine a curva-chave para a estação fluviométrica Fazenda Paciência, no Rio Vermelho, em Goiás, na cidade de Goiás, também conhecida como Goiás Velho, né? Então, vamos dar uma olhada. Essa estação Fazenda Paciência, ela fica aqui no Rio Vermelho, né? Nesse pinzinho que eu botei, um pouco a montante da cidade de Goiás, né? Sei lá, uns 5 quilômetros ou 2 quilômetros a montante da cidade de Goiás, que tem seu centro histórico atravessado por esse rio vermelho que a gente vê então aqui, né? A cidade de Goiás, ela tem então esse casario bem interessante, bem bonito, né? Um casario histórico, era a antiga capital do estado de Goiás, né? E o Rio Vermelho, ele desce uma serra que é a Serra Dourada, e ocasionalmente ele, quando tem uma chuva forte na cabeceira, esse rio desce com uma vazão bastante expressiva e pode extravasar, inclusive passar por cima dessas ruas, inundar essas pontes e danificar o casario histórico, né? Então, é um rio que com alguma frequência ele causa danos importantes, né? Então, é importante que a gente saiba qual é a vazão que está ocorrendo nessas cheias de maior expressão, né? Uma dessas enchentes, a mais recente, aconteceu em 2011. Tem um vídeo aqui. Então vocês viram aquele riozinho pacato ali no meio da Bem no cidade. centro histórico, o nível do rio chegou E rente aí à vejam borda. A ponte foi encoberta como ele se várias comportou vezes, em nesse alguns dia em momentos chegou a janeiro de transbordar. 2011, né? As imagens A foram água passando colocadas por na cima daquela internet por ponte, moradores da inclusive, cidade que né? estão com medo. Os bombeiros monitoram a área e podem E, enfim, interditar outros no ano pontos de da cidade. 2001 teve uma cheia, inclusive mais intensa ainda, que essa sim danificou várias casas de um investimento grande de restauração, né? E a ideia aqui do exercício é essa, né? A gente vai pegar e vai estimar qual foi a vazão que ocorreu nessa cheia que apareceu no vídeo ali em 10 de janeiro de 2011, né? Naturalmente, essa cheia, com uma vazão daquelas, ninguém se arriscou a medir a vazão diretamente com um molinete, ninguém entraria no rio com uma vazão, uma velocidade de escoamento daquela ordem, né? Então a gente, numa situação como essa, sempre vai ter que estimar a vazão a partir da curva-chave, né? Então vamos lá, vamos fazer o exercício. A gente vai inicialmente buscar os dados de nível d'água e de
resumo de vazões medidas lá nessa estação. Então a gente vai vir aqui no hidroweb.ana.gov.br, vir em dados hidrológicos, séries históricas, né? E aí nós vamos procurar então a estação Fazenda Paciência, uma estação do tipo fluviométrica, manda listar e ele vai encontrar aqui essa estação Fazenda Paciência no Rio Vermelho, na cidade de Goiás. Não é isso? A gente clica aqui em cima dela, ele vai abrir uma nova janela com o resumo então das informações dessa estação, e aqui embaixo a gente pode ver que informações que a gente vai pegar. Nós vamos baixar os dados de cotas, ok? E os dados de resumo de descarga, né? E vamos gerar um arquivo texto, né? Ao clicar em arquivo texto, para cada um desses, ele vai gerar um link aqui para um arquivo zipado contendo então o resumo de descarga e um outro arquivo cotas.zip contendo as cotas, né? Esses zips têm dentro dele um arquivo do tipo texto, que tem então um cabeçalho e mais abaixo os dados, né? Aqui os dados de cota e esse aqui o resumo das medições de vazão, ok? Nós vamos abrir o conteúdo, os dados propriamente ditos, vamos copiar eles para o Excel, tá? Então vamos selecionar só essa parte aqui, tirando o cabeçalho inicial, e vamos colar isso no Excel. Aqui, uma aba para as vazões e outra aba para o resumo de descarga, ok? Então essa aqui do resumo de descarga que a gente vai trabalhar inicialmente. Quando a gente cola no Excel, isso vem inicialmente como um bloco de texto que não pode ser trabalhado algebricamente, né? Então inicialmente a gente vai organizar um pouco essa informação, separar essas informações por colunas. Então a gente vem aqui no Excel, em dados, seleciona a primeira coluna e vem em dados, texto para colunas, e aí manda separar, sendo que o critério de separação vai ser o ponto e vírgula, né? Vejam que o arquivo da Ana ele usa o ponto e vírgula como separação entre uma informação e outra, né? Manda avançar, concluir, e aí vejam que ele separou então os dados corretamente, né? Então aqui basicamente essa informação é a seguinte: no dia 6 de outubro de 2002, às 2h18, o pessoal foi lá, leu um nível d'água de 44 centímetros na régua e mediu uma vazão de 360 litros por segundo, né? Tem outras informações aqui, área molhada, largura, velocidade, profundidade, mas as informações principais que a gente vai pegar são essas duas, né? Depois, no mesmo dia, fizeram uma medição meia hora depois, deu uma vazão um pouquinho diferente, né? Claro, a medição nunca vai ser exatamente igual, existem erros e incertezas associados à medição de vazão, né? Mas são vazões muito próximas. E assim por diante, depois em dia 11 de outubro, novamente, e assim por diante. Vejam que aqui, na coluna B, tem uma informação importante, que é o nível de consistência. O nível de consistência, ele tem duas categorias, ele pode ser 1 ou 2. O nível de consistência 1 é o dado tal qual ele veio do campo, então é o dado bruto, vamos dizer assim. E mais embaixo tem o nível de consistência 2, que é o nível já com alguma seleção de erros, identificação de problemas na medição, e aí esses dados são trabalhados. Em geral, dado do campo, no resumo de descarga não pode, é difícil a gente detectar erros muito graves, né? Então, vejam que idealmente a gente vai trabalhar com os dados tipo 2, com os dados consistidos, né? O problema é que o dado tipo 2 só tem medição até 2006, né? Até outubro de 2006. Isso por quê? Porque demora um tempo até que essa consistência ocorra, né? Enquanto que os dados brutos, a gente tem medições até 2016, né? São uma quantidade bem maior de medições. Então, nesse caso, eu diria assim, para a gente ter uma quantidade maior de informações para gerar nossa curva-chave, vamos pegar o período em que a gente tem dados consistidos, vamos pegar os dados consistidos. Mas no período seguinte, de 2006 em diante, vamos pegar os dados brutos também, né, para a gente usar o máximo de informação que a gente tem. Então vamos apagar tudo que tem até outubro de 2006 nos dados brutos.
e ficar daqui para frente com os consistidos, né? O que nos interessa aqui é a cota e a vazão. Então vamos apagar, podemos até apagar esses outros dados aqui, né? E aqui então a gente vai gerar a nossa curva-chave a partir desses dados de cota e vazão. Primeira coisa é o seguinte, ele nos diz para usar uma equação potencial do tipo vazão é igual a um coeficiente A multiplicado por um H, que é a cota, nossa variável independente, né? Menos um H0, tudo isso elevado na B. O A, o H0 e o B vão ser parâmetros que vão ser determinados com auxílio do Excel, são os parâmetros da curva-chave, né? O Q é a variável dependente, que foi a vazão medida, e o H é a variável independente, que é o nível d'água que a gente mediu. E o H, ele sugere que a gente use H em metros, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, converter esse H em metros, porque essa cota que é dada aqui no resumo de descarga é a cota em centímetros, é o nível d'água em centímetros, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar uma coluna adicional aqui e criar a cota em metros, que vai ser basicamente a cota original dividido por 100, né? E vamos repetir essa mesma fórmula para todos os demais vazões. Pronto, agora a gente pode plotar esses pares de dados cota e vazão para ver se eles têm cara de uma curva-chave, né? Então vamos selecionar o conjunto de dados cota e vazão. Cota e vazão, e vamos inserir um gráfico do tipo dispersão, né? Vamos ver como que essa nuvem de pontos se alinha aí, ok? Parece muito bom, né? Tá uma cara boa, tem uma tendência aí crescente na relação entre níveis e vazões, né? Então eu tenho aqui embaixo níveis da água e aqui as vazões medidas, ok? Ele nos pede então para gerar uma equação do tipo potencial, né? Ou seja, a vazão ela é função de H elevado em algum expoente, que é o expoente B, né? Esse tipo de equação é a mais recomendada para a curva-chave, né? Por quê? Porque a equação da hidráulica que relaciona níveis e vazões é a equação de Manning, né? Que é basicamente a velocidade, ela depende de um parâmetro geométrico, no caso a base, mas principalmente o nível d'água, elevado em algum expoente, né? E a vazão é basicamente a velocidade multiplicada pela área, né? Então, sempre vai ser a equação mais aderente, assim, vai ser uma equação do tipo potencial, porque a equação de Manning é uma equação do tipo potencial, né? Onde o nível d'água entra com algum expoente, né? Então, podemos vir aqui no Excel, vamos botar uma legenda para ficar mais claro. A gente vem aqui, layout. Vamos botar um título. Isso aqui é cota em metros. Isso aqui é vazão em metros cúbicos por segundo. Ok? Podemos até aumentar um pouquinho a fonte para ficar um pouco mais claro. E aí, agora, o trabalho de ajustar a curva-chave, o Excel vai fazer para a gente, né? Vou aumentar um pouquinho a legenda. Vamos ajustar uma equação. Para isso, a gente clica com o botão oposto do Excel aqui em cima do conjunto de dados e vem em adicionar a linha de tendência, ok? E aí ele vai abrir as opções da linha de tendência, né? Ele sugere por default sempre uma tendência linear, mas a tendência linear claramente não é
uma boa forma de explicar esse conjunto de dados, né? Vamos escolher, a gente quer uma equação do tipo potência, né? Então vamos escolher o tipo potência, vamos pedir para ele exibir a equação no gráfico e exibir o valor de r quadrado. Já vamos explicar o que é isso. Então ele achou para nós uma equação que é a seguinte. Essa é a equação do tipo potencial do Excel que melhor descreve esse conjunto de dados. Então a equação é do tipo y, o eixo y, é igual a 7 e alguma coisa, multiplicado por x, que é o nível d'água, elevado na 2,98. Então, claramente é uma equação do tipo potencial, né? Onde y é a vazão Q e x é o nível d'água H. O problema é o seguinte, essa equação, esse modelo de equação não corresponde exatamente ao modelo que a gente quer, né? Porque o nosso modelo, ele tem o A, que no caso ele deu 7, alguma coisa, e ele tem o B, que no caso deu 2,98. Mas ficou faltando o Excel achar para nós o parâmetro H0, tá? O parâmetro H0. Isso porque o Excel não tem embutido o ajuste de um modelo do tipo daquele que a gente quer. Mas a gente pode, a partir dessas ferramentas que o Excel dispõe, ajustar um pouquinho, então, um modelo que seja tal e qual aquilo que a gente precisa, né? Como que nós vamos fazer isso? A gente vai variar o valor de H0 e vai recalcular essa linha de tendência para vários valores de H0 e vai mudando até que a gente tenha o melhor ajuste possível. Como que a gente vai saber qual é o melhor ajuste possível? O melhor ajuste possível vai ser aquele em que esse coeficiente R2 vai dar o maior valor, o valor mais próximo de 1, ok? Esse coeficiente R2, você sabe, ele mede o quão bom, o quão próximo a minha curva de tendência ficou do conjunto de dados, né? Então eu vou dar um chute inicial aqui para o H0 e vou variando ele até que eu maximize esse coeficiente R2. Como nós vamos fazer isso? Vamos subir aqui, vamos levar esse gráfico lá para cima, colar ele aqui do lado. E aí nós vamos criar uma outra coluna aqui, que vai ser a cota auxiliar, vamos chamar assim, em metros. E vamos botar aqui um valor de H0, ok? Que pode ser, sei lá, qual é o H0? O H0, ele é uma medida do nível mínimo do rio, ou seja, do nível onde o rio tem vazão próxima de zero, né? Então, nesse caso, veja aqui que o H0 deve se situar em torno de 0,2 metros, mais ou menos, né? Abaixo disso, aparentemente não tem mais muita vazão no rio. Então, podemos dar um chute inicial de 0,2, né? E a gente vai variando depois. Aí, como o nosso modelo de curva-chave é H menos H0, nós vamos calcular esse termo H menos H0 aqui, ok? Então, isso vai ser H menos o H0, né? E aí, como eu vou reproduzir essa mesma fórmula para todas as células abaixo dele, eu vou travar esse L1, porque quando ele for calcular essa forma, ele vai pegar o valor da cota correspondente, mas sempre vai buscar o mesmo H0 aqui do lado, né? Então, para travar, eu boto cifrão, eu boto $1 antes da coluna e da linha e fecho, ok? E aí recalculo, dando 2 cliques aqui, eu vou recalcular essa mesma coisa para todos os demais, ok? E aí agora nós vamos mudar o nosso gráfico para que em vez de plotar no eixo X o H, ele plote essa cota auxiliar, ok? Então nós vamos vir em selecionar dados, editar, e aí em vez da coluna G, eu quero que ele me plote no eixo X a coluna H. Ok?
Vejam que esse chute de 0,2 não foi um bom chute. Por quê? Porque o meu R2 ele piorou entre o valor anterior e esse, né? Antes eu tinha um valor em torno de 0,8 e agora o R2 foi para 0,7, né? Então agora aqui o trabalho é manual mesmo. Eu vou variar esse valor de H0 até que eu tenha um resultado que maximize, vamos dizer assim, o meu R2. Então 0,1 melhorou, 0, menos 0,1. Ó, tá melhorando. Menos 0,15. 8385. Menos 0,20. 8393. Menos 0,25. Agora caiu, tá vendo? Opa. Menos 0,25. 8398, melhorou. Menos 0,3. 8399, menos 0,4, e aí começou a cair. Vejam que agora a curvatura dele já não está mais aderindo bem a esses pontos mais altos aqui das medições, né? Então, talvez um bom valor seria, sei lá, o menos 0,3 ou talvez até 0,25, né? Por quê? Porque esse 0,25 ele passa um pouco acima desses dois pontos aqui e um pouco abaixo desse aqui, né? Então, mais ou menos bem ajustado, né? Seria aí um valor de referência, né? Esse método que o Excel usa de achar a tendência, ele sempre dá muito peso para as vazões mais altas, né? Então, é perigoso a gente querer ajustar muito bem esse último ponto aqui, vai dar um R2 até relativamente alto, mas isso não quer dizer que isso é a melhor ajuste, porque ele está dando muito peso para um único ponto em detrimento de um conjunto de outros pontos menores, né? Então eu diria que isso aqui é um bom ajuste aí da curva-chave, né? E aí agora ele achou para nós uma equação, né? Eu tive que dar uma enganada nele, porque esse x aqui não é o x original, não é o h original que foi medido no rio, e sim um h já descontado de um valor mínimo, vamos dizer assim, né? E aí com isso a nossa equação da curva-chave tá resolvida, né? Eu vou ter y igual a 3 vezes alguma x elevado na 4 e pouco, e que eu posso reescrever então como Q é igual a 3 multiplicado por H menos H0 elevado na 4,3876. Ok? Essa então é a equação da curva-chave aí que a gente pode determinar para esse conjunto de dados. Vejam que não é uma ciência exata, né? A gente tentou mais ou menos maximizar esse R2, né? Mas também olhando um pouco para como essa curva se adere a esse conjunto de dados, né? Poderia ser outro valor? Poderia, né? Mas me parece aí um valor razoável aí, né? E aí agora vamos para a segunda parte do nosso problema, que é o seguinte. A partir dessa curva-chave, estime a vazão ocorrida em 10 de janeiro de 2011 durante a cheia. Então agora nós temos a curva-chave, nós sabemos, a partir de um determinado nível, estimar qual é a vazão que pode ter ocorrido. Então agora a gente precisa do nível que ocorreu nessa cheia, né? Então agora nós vamos no nosso outro arquivo, que é o arquivo com as cotas, né? Esse arquivo também vem como um grande massa de texto, né, que nós vamos separar usando ponto e vírgula. E ele está organizado da seguinte forma. Para cada mês de monitoramento, ele tem 3 linhas, tá? A primeira linha de um determinado mês contém o nível médio de um dia. A segunda e a terceira linhas contêm, respectivamente, a medição das 7 horas da manhã e das 5 da tarde. Lembrando, uma estação fluviométrica,
o nível d'água é sempre medido nesses dois horários, às 7 da manhã e às 5 da tarde, e aí se tira a média desses dois valores, né? Se tira a média. Aí tem uma série de informações iniciais que não importam muito, podemos até apagar, e a partir daqui que começa a informação propriamente. Então, ele tem para esse mês, janeiro de 2002, a cota média no dia 5 foi 48,5, que é justamente a média entre 50 e 47. No dia 6, a cota média foi 44, que é justamente a média entre 44 e 44, né? E assim por diante. Então, esses três primeiros linhas correspondem ao mês de outubro de 2002. Depois, as três linhas seguintes, novembro de 2002, e assim por diante. O dia que nos interessa, o mês que nos interessa é o mês de janeiro de 2011. Então, vamos procurar janeiro de 2011 aqui. Janeiro de 2011. No dia 10 de janeiro, a cota média diária foi de 195, né? Mas no período da manhã, às 7 da manhã, a cota chegou a 300 centímetros, né? Então vamos pegar essa cota de 300 para ter uma ideia de qual foi a vazão instantânea que ocorreu nesse horário das 7 da manhã. Lembrando que pode até ter ocorrido um nível d'água, uma vazão maior do que esse, né? Dificilmente a gente teve a sorte de medir o pico dessa cheia justamente às 7 da manhã, né? Mas vamos pegar esse nível das 7, 300, e jogar na nossa curva-chave para ter uma ideia de qual é o nível, qual é a vazão correspondente. Então, e vejam que, claro, nunca foi feita uma medição de vazão por uma cota de 300, né? A maior cota medida aqui foi da ordem de 130 centímetros, né? Para a cota de 300, ninguém seria 1,70 m a mais, né? E vejam a velocidade que o rio adquiria ali. Então, a cota de 300, H 300 centímetros, corresponde em metros a um H de 3 metros, né? Então essa é a nossa curva-chave, já jogando o H0 de menos 25. Menos com menos vai dar mais, né? Então a nossa vazão estimada para esse dia vai ser igual a 3 vezes H menos H0 elevado na 4,3876. E dá uma vazão aí de 529 metros cúbicos por segundo. Uma vazão estimada, né? Essa é a vazão, então, que eu estimei para esse horário das 7 da manhã do dia 10 de janeiro, né?